Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor de literatura, Pablo Cadabra, e vim te trazer um importante tópico para a hora da tua prova, seja Enem, seja demais vestibulares, né? Na verdade, esse tópico nós vamos revisar, nós já vimos esse tópico aqui no curso, então bora lá para a aula, vem comigo. Lembra o seguinte, nós começamos a ver o período chamado de literatura colonial. A literatura colonial compreende 3 momentos históricos literários. Bom, compreende o quintismo, o barroco e o arcadismo. Quintismo vai lá a partir de 1500, século XVI, até 1601, que começa o período barroco. O período barroco vai até 1768, depois disso nós temos o período Arcade, que começa então em 1768 e vai até 1836, que é o início do romantismo, né, por assim dizer. Então, a nossa revisão hoje vai ser do período barroco. O barroco é dualidade, oposição, luta entre o corpo, a alma, a fé e a razão. O período barroco, ele tem um contexto histórico muito adverso. Preciso te dizer o seguinte, a literatura ela é a filha predileta da história. Ou seja, para te entenderes a literatura, tu tem que compreender o contexto histórico. Ok? O que vem acontecendo na história, então, querido, nesse contexto lá do século XVII, a partir de 1600? Bom, percebe que nós temos uma crise, um conflito, um contraste religioso. Nós temos a Reforma Protestante liderada lá por Calvino e Lutero, e nós temos também, nesse mesmo contexto, a Contra-Reforma Católica, que é lá a perseguição aos seguidores de Calvino, de Lutero. Então percebe que nós temos uma crise, um conflito religioso entre Reforma Protestante versus Contra-Reforma Católica. Nesse contexto também nós temos um outro conflito. Um conflito chamado de teocentrismo versus antropocentrismo. Na Idade Média era teocentrismo e no Renascimento é antropocentrismo. O barroco é o céu e o inferno, crise entre o efêmero e o eterno. O que eu quero te dizer? Percebe que nós estamos no Brasil em 1600 e um pouquinho, né? Começamos em 1601. E o período barroco, começando em 1601, nós temos na história todo um longo trajeto um pouquinho antes de 1600, que a gente pode chamar de período medieval. Tu lembra que o medievalismo ele vai basicamente de 500 a 1500, né? Tá. Eu sei, tu vai me dizer, não, Pablo, começou em 476 com a queda do Império Romano. Bom, enfim, vamos pegar assim, de 500 a 1500, período medieval, que foi dotado de uma grande cultura eclesiástica, ou seja, era a igreja dominando a sociedade. Nós saímos do período medieval e vamos de 1500 a 1600, o que a gente chama de renascimento cultural. E esse renascimento cultural fez com que o homem lançasse um olhar mais sensível sobre ele mesmo, não um olhar muito apegado à questão de moralidade, de tabus, de crenças, e sim um olhar mais leve sobre ele mesmo. Então percebe que no período barroco nós temos no contexto histórico conflito entre Reforma Protestante versus Contra-Reforma Católica e antropocentrismo versus teocentrismo. Se o contexto histórico é cheio desses conflitos, desses contrastes, o contexto literário vai ser assim também, cheio de dualidades, cheio de conflitos, cheio de contrastes. Por exemplo, a literatura brasileira, ou seja, colonial, literatura colonial nesse contexto do período barroco, ela vai trazer da seguinte forma essa dualidade, através de figuras de linguagem, como antíteses e paradoxos. Antítese e paradoxo. Antítese, uma figura de linguagem, tese e antitese, 2 ideias opostas no mesmo contexto. Por exemplo, ele muito quente, ela muito fria. Ou seja, 2 ideias opostas, antítese. Paradoxo, 2 ideias opostas, porém que se excluem. Por exemplo, amor é ferida que dói e não se sente. Pô, é paradoxo, como é que vai doer e tu não vai sentir, né? É um contentamento descontente. Não, ou é contente ou é descontente. Então, é um paradoxo. Então, assim, então nós percebemos essa dualidade através das figuras de linguagem no contexto do período barroco. Além dessas figuras de linguagens,
temos algumas temáticas e características literárias muito importantes para o período barroco. Gregório de Matos é o boca do inferno e o Padre Vieira é bom de verbo. Linguagem complexa como forma de expressão, já que a vida é curta, carpe diem, meu irmão. Mas a consciência clama por perdão, a alma quer o céu e o corpo a perdição. Barroco é o céu e o inferno, crise entre o efêmero e o eterno. Por exemplo, essa questão da dualidade entre o sagrado e o profano, ou seja, entre Deus e o homem, né? Entre o teocentrismo e o antropocentrismo, entre o sagrado e o profano, entre o céu e o inferno, entre o bem e o mal, o bom e o ruim. Essa é a característica do período barroco. Querido, se tu pegares essa característica, dualidade, tu vai ter pego 80% do período barroco. Se tu souberes que o período barroco, o ser humano do período barroco, ele vive sempre a dualidade entre eterno e efêmero, entre o céu e o inferno, entre Deus e o homem, cara, aí tu matou o período barroco. Então assim, ó, como é que isso vai aparecer, por exemplo, essa dualidade lá na poesia? Vamos pegar o Gregório de Matos, por exemplo. Ele vai dizer: anjo no nome e angélica na cara. Isso é ser flor e anjo juntamente. Ser angélica flor e anjo florente. Vamos pegar só esse fragmento da poesia. Percebe que ele te mostrou essa dualidade entre céu e terra? Nessa poesia, através da seguinte construção. Ele vai dizer que ela é anjo, está no céu, e ao mesmo tempo ela é flor, está presa à terra. Então tu percebeu que é de forma muito sutil, e essa sutileza tu vai ter que pegar na hora da prova, que tens 3 minutos por questão lá no Enem. Então é bastante importante que a gente vá lendo cada vez mais textos literários para fazer uma compreensão melhor então desses textos. Bora lá então, querido! Gregório de Matos é o boca do inferno e o Padre Vieira é bom de verbo. Outra característica, então, é a preocupação com a passagem do tempo. Te liga, a preocupação com a passagem do tempo, característica intrínseca do período medieval. Bom, outra característica bastante importante, nós chamamos de cultismo e de conceptismo. Cultismo é o jogo de palavras, ou seja, um exagero da norma culta. Conceptismo é o jogo de conceitos, de ideias. Conceptismo, principalmente, que vai utilizar um indivíduo chamado Padre Antônio Vieira. Te liga que o Padre Antônio Vieira ele é conhecido no período barroco pela sua grande capacidade de persuasão, né? O Padre Antônio Vieira ele é um indivíduo que, se vivesse hoje em dia e se não fosse padre, se ele pudesse utilizar o Tinder, ele seria o rei do Tinder, ali, o rei do Happn, né? Justamente pela sua capacidade de convencimento do outro. Ele ficou conhecido pela organização do seu sermão. Então, conceptismo é a forma com a qual tu organiza os seus argumentos para convencer alguém de alguma coisa. Conceptismo, Padre Antônio Vieira. Cultismo, Gregório de Matos Guerra, chamado de boca do inferno. Dormir e acordar é uma antítese, eu sei. Dormir acordado é paradoxo, já saquei. O jogo de palavras chamamos de cultismo, e o jogo de ideias é o conceptismo. O barroco é o céu e o inferno, crise entre o efêmero e o eterno. Período barroco na hora da prova, não esquece. Gregório de Matos, poesia satírica, vai tirar sarro, é conhecido como Boca do Inferno. Tá? Padre Antônio Vieira,
conhecido pela sua grande capacidade de persuasão. Não esquece das figuras de linguagem, antítese e paradoxo. E não esquece, principalmente, querido, do contexto histórico, ou seja, lá do renascimento cultural que vem contrapor a Idade Média. Então só aí nós já temos um contexto entre teocentrismo e antropocentrismo. Espero ter te ajudado e estamos aqui para o que deve é. Então tá, força, foco e fé. Abraço, galera. Até a próxima. Gregório de Matos é o boca do inferno e o Padre Vieira é bom de inverno.